Ô Vamp, você acha que o Everton Cebolinha pode vir a ser um nome importante que brigue por titularidade no Flamengo? O Mauro falou, muitas lesões atrapalharam durante toda essa trajetória. A gente sabe que o Cebolinha saiu do Brasil naquele primeiro momento, depois de atuar com a camisa do Grêmio, com muita confiança, muita moral, um cara que se tinha muita expectativa que ele pudesse entregar, fez uma boa Copa América 2019 com a seleção brasileira, mas depois disso nunca conseguiu atingir esse nível. Agora está aproveitando, pelo menos, o momento que não está legal do Flamengo, mas ele está bem. Aqui é assim, Boninho, quando o Flamengo vai a contratações, você acaba esquecendo de quem já está. Fica tudo muito mais caro, né? Por exemplo, você pega a carreira do Everton Cebolinha, ele vai pro Benfica, volta, chega no Flamengo badalado, sendo uma das contratações mais caras naquele momento que ele chega. Aí você tem dentro de um plantel, você tem o Bruno Henrique, você tem, né, o Léo Pereira, os caras que estão há mais tempo, né? O Gá, quem mais ali hoje não está mais o Everton Ribeiro, né? Ele chega badalado, o Pedro. Se você pegar esses caras tudo que eu estou falando, ele foi o que teve mais sucesso com a camisa da seleção brasileira. Para mim, ele foi o melhor jogador da Copa América. Quando o Brasil ganha a Copa América. É verdade. Deram pro Daniel Alves, mas para mim ele foi o principal jogador. Foi muito bem mesmo. Para mim ele foi o melhor jogador daquela Copa América. Tite gostava, convocava ele direto, convocava mais do que qualquer outro. Tite ainda deu a oportunidade a Gabigol, chamou o Pedro para a Copa do Mundo, tudo. Mas o Cebolinha, enquanto ele estava inteiro, né, sem muitas lesões, e em algum momento ele foi muito importante, até mais do que esses jogadores do Flamengo dentro da seleção. No Flamengo ele machucou muito e tal, ia ser moeda de troca agora, parece que sondou o Grêmio, não sei o que e tal. Está se recuperando e começa bem, terminou a temporada bem, está começando muito bem. Então não é um jogador qualquer, você fala assim, pô, o Everton Cebolinha ser titular. É o Everton Cebolinha que em algum momento o Flamengo foi a compra, foi caro, é que vai chegando assim, ó. O Everton Cebolinha chegou caro. Daqui a pouco chegou o De La Cruz. O Flamengo foi lá e pagou a multa. E a gente começa a esquecer que os outros também são caros. Sim. O De La Cruz já está esquecido. Tem hora que olha assim, o De La Cruz está no Flamengo. O De La Cruz é titular da seleção uruguaia e o Arrascaeta era banco, agora inverteu. O Arrascaeta é titular. E aí vem as contratações. E aí o Samuel Lino se torna o jogador mais caro com a camisa do Flamengo. Na posição do Cebolinha. Aí chega o Paquetá agora, que é caro, parece que os outros foram tudo barato. Não, tudo caro também. Vai ofuscando. O foco vai mudando. Vai mudando, que nem o Flaco Lopes quando chega, lembra? O Palmeiras compra por 10 milhões de dólares, né? Pô, né? Aí daqui a pouco comprou o Paulinho. Tá lá, vai comprando, agora é o John Arias. E parece que os demais foi barato. Para aquela ocasião, quando foi ao mercado comprar, era caro. O Cebolinha se tornou barato em relação aos demais que chegaram e foram mais caros que eles. E o povo gosta de novidade. Às vezes nem quer ver o Daqui a pouco vai chegar um e dizer assim, ó, tem que comprar um de 60 milhões porque para ofuscar a compra do Paquetá. Né? Se joga muito nisso assim. Então, quer dizer, não é jogadores baratos. Samuel Lino, há menos de 3 meses atrás, é o jogador mais caro da história do Flamengo. É verdade. Né? Em algum momento foi o Cebolinha, depois foi o De La Cruz, e vão chegando. Então, não é assim. Se você me falar assim, eu acho ele melhor do que tecnicamente, melhor que o Prata, tudo bem, o Prata pode entregar mais, o Luiz Araújo, mas dentro da carreira, da bola jogada, eu acho que ele já jogou mais. Joga mais do que os caras, de uma forma. E com a camisa da seleção, você disse, teve mais... Se você pegar esse recorte todo com o Tite, Diego Alves, Everton Ribeiro, Everton foi a Copa, o Pedro foi a Copa, mas dentro da seleção, ninguém teve mais oportunidade de jogar bem que nem ele jogou, nenhum deles. E foi destaque num título, né? Deram pro Daniel Alves, não sei porquê, porque é Daniel Alves. Mas aquela Copa América, o Brasil ganha aquela Copa América empatando com Venezuela, empatando com o Paraguai, indo pros pênaltis, mas ele jogando bem. Ele foi artilheiro junto com o Guerreiro. Ele jogando bem. Jogando muito bem. E agora ele retomou, né? A confiança, tá bem, não tá lesionado. É um cara que quando tá com a bola no pé é difícil de você tomar a bola dele. Né? Eu acho que o Samuel Lino também não é mau jogador, mas me parece que precisa mais a torcida do Flamengo ter paciência e ele ganhar confiança de novo. Ele não é mau jogador, não. Eu gosto dele também, assim. O último passe dele, ele não cruza, ele dá o passe. Mas você vê nitidamente que ele está sem confiança.
Chegou com uma outra responsabilidade, uma expectativa diferente, melhor dizendo, né? Do que de fato ele pode entregar, o que de fato ele fazia no Atlético. Tem um documentário no Netflix, acho que é algum desses streams aí, do David Beckham, né? Que os caras do Real Madrid, ele joga contra os caras na Liga dos Campeões e no ano seguinte ele tá com os caras. Aí o Zidane e o Ronaldo ficam falando assim, ainda bem, agora que chegou um que vai ser mais caro, e deixa ele descer do ônibus primeiro, que todo mundo só vai nele. Né? Que o holofote vai todo pra ele. Né? Então isso acontece no Flamengo. Agora é o Paquetá, deixa lá, agora é o Paquetá. E as manchetes estão tudo nele. O Beckham não tá dando certo, o Beckham isso, o Beckham aquilo. É verdade. O Flamengo tá mais ou menos assim. Mas é muito isso, né, Bruno? Da questão da cultura que hoje existe no futebol, especialmente nesses times que têm um poder aquisitivo. Não é, claro, o Cebolinha ele foi muito atrapalhado pela questão física, pelos problemas com lesões, não conseguiu ter uma sequência nesses últimos anos. Mas é muito mais fácil pro torcedor, até para nós da imprensa, ficar falando, precisa de mais contratação, precisa contratar alguém, do que recuperar o cara que foi caro e que está lá, né? É isso, foi muito legal o que o Vampeta falou, que é verdade, que acontece mesmo. E acho que isso aí tem a ver com as pessoas muito ansiosas, né? E acho que isso aí, se você pegar em outras áreas, não só no esporte, no futebol, você vai ver isso, cada um na sua área, cada um da maneira, das coisas que acontecem em determinada área, não só no futebol. Mas as pessoas estão muito ansiosas, né? E tem que ter essa necessidade de ter uma novidade o tempo inteiro. O Samuel Lino tem 6 meses que está no Flamengo, por aí. Ele chega depois, ele não joga o Mundial do lado dos Estados Unidos pelo Flamengo, ele joga pelo Atlético de Madrid, aquele Mundial. Depois ele vem pro Flamengo, ele chegou acho que em julho, agosto, acho que em agosto ele chegou ao Flamengo, foi por aí. A gente está em fevereiro e ele chegou em agosto, então não tem, talvez nem 6 meses tenha completado ainda de Flamengo. E já meio que, esse aí já não serve mais. Aí quando tem a negociação, tem a empolgação, né? Parece assim que tá chegando o cara que vai mudar o mundo, mas as pessoas, parece que hoje, no mundo atual, elas ficam mais ansiosas pelo que pode acontecer do que pelo fato. Agora chegou o cara. Aí ele faz 2 jogos, já deixou de ser novidade. Agora eu quero outra novidade. Ele se assustou quando foi pro... Lembra quando você falou? O Real Madrid? Eu não vale isso. Quer dizer, o Samuel Lino deve ser o jogador mais caro da história do Flamengo. Sim. O cara se assusta. É uma responsabilidade também, né? Que recai sobre ele. Né? Aí fica essa coisa, né? Samuel Lino, nossa, que expectativa para trazer o cara. Aí traz. Aí o cara faz 1 mês, mais ou menos, mas já tem que ter outra. Daqui a pouco o Paquetá vai deixar de ser novidade, aí já vão cobrar que tenha outra novidade. É mais aquele negócio, né, de ficar o tempo inteiro precisando de algum estímulo, tem que ter uma novidade. Aí o outro, o Palmeiras contratou, a gente tem que contratar também. Aí o Cruzeiro contratou o Gerson, tem que ter outro. Uma nova injeção de dopamina. Sim, dopamina. E eu não falo do Flamengo, é de todo mundo. A gente está falando do Flamengo agora. Mas isso é para todo mundo. Palmeiras também, quantas vezes? Tem que ter um 9, tem que ter um 9. Aí traz um. Mas esse aí não serve, agora já tem que ser outro. A ansiedade para trazer alguém. Aí o cara passa 3 meses, já não serve mais, agora tem que vir mais um. Que o Palmeiras nos últimos meses ele trouxe Vitor Roque, trouxe Paulinho, trouxe Andrés Pereira, agora tá trazendo Arias. E você pegar todos os clubes é mais ou menos essa história, que esses aí têm mais dinheiro, então eles trazem mais, eles movimentam mais esse mercado aí, mas todo lugar, e no mundo, não é só Brasil não, no mundo a gente, em época de mercado de transferência, acompanha a notícia de fora do país, da Europa, é a mesma coisa, e aí os preços vão inflacionando. O Liverpool, o que ele pagou no Isaac agora do Newcastle, mas daqui a pouco vai querer trazer outro. O Isaac já não funcionou. Aí vai querer trazer outro, e outro, e outro. E isso não para nunca. É muito dessa ansiedade. O tempo inteiro tem que ter uma novidade, tem que ter um estímulo. Mas o outro trouxe, eu tenho que trazer também. E às vezes o cara nem quer ver o jogador jogar. Às vezes a parte mais chata é ver o cara em campo. É mais legal a expectativa do que ver o cara no campo. A notícia prévia, acompanhar os rumores. Sim. A contratação. É sempre a expectativa pelo que vai acontecer. Aí você não vive o momento. Quando acontece, tudo bem, agora você já estou ansioso para outra. Você não vive o momento. É muito disso, de às vezes ficar preso no passado. Mas era bom na época que jogava não sei quem. Mas na época que esse não sei quem que você tem saudade jogava, você xingava ele. Então é meio maluco, né? A gente vive num mundo meio maluco. E até porque foi citado, para continuar nesse tema de ansiedade e da expectativa
pelos valores que foram envolvidos na contratação. O Paquetá chegou ao seu 4º jogo realizado com a camisa do Flamengo, titular pela 3ª vez consecutiva, foi substituído aos 10 minutos do segundo tempo por Carrascal. De quebra, completou 100 jogos com a camisa do Flamengo também, mas ainda, somando as 2 passagens, claro, mas ainda não conseguiu engrenar também uma boa atuação nesse retorno ao rubro-negro carioca. E o Felipe Luiz falou também sobre essa chegada, esse começo de trajetória do Lucas Paquetá com a camisa do Flamengo em 2026. Vamos ouvir o técnico flamenguista. Bom, o Paquetá, para deixar claro, né, quando optamos por trazer o Paquetá, sempre pensamos para que ele pudesse jogar na meia. Quando o Paquetá veio, tínhamos 6 volantes. Agora, com a saída do Alan, temos 5. Não precisávamos de volante para esse elenco, não precisávamos dessa posição em concreto, e pensamos nele para meia. Ele está jogando na meia direita. A posição que ele jogou e joga no West Ham, jogou em todos os lugares do ataque, na esquerda, na meia esquerda e na meia direita. A única diferença é que muitas vezes ele vai precisar marcar como um extremo, mas hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto, não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola, e ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? E acabou tocando menos na bola do que eu queria. Mas é isso, uma evolução constante, ele vai se soltar, o jogador com uma qualidade tremenda, e eu tenho certeza que ele vai voltar ao nível dele. Não, ele não joga de ponta, ele joga de meia. É claro, ele marca de ponta, que é diferente. Ele joga de meia comigo, como se fosse na mesma função que ele jogava no West Ham, que era como um interior, um meia no 4-3-3. Simplesmente que desse lado hoje tínhamos o Royal como o jogador na ala, né? E como eu repito, eu jogo com 2 volantes lado a lado normalmente, e não precisávamos de volante, precisávamos de meia, e ele foi escolhido para vir aqui como meia. Tá, então, Felipe Luiz falando sobre Lucas Paquetá, e entra um pouco, pelo menos na minha opinião, naquela questão que a gente vinha falando, do imediatismo. 4º jogo do Lucas Paquetá com a camisa do Flamengo, claro que tem toda a expectativa envolvida pelos valores da contratação, ainda não conseguiu fazer um grande jogo, mas Mauro, até utilizando a figura do pilhado que a gente utilizou algumas vezes aqui, já publicou nas redes sociais dele, falando que o Lucas Paquetá já tem que ser criticado, que não tá legal, que ainda não teve uma grande atuação, que precisa logo mostrar com a camisa do Flamengo. Você acha que entra muito na questão ainda da adaptação, porque sai de uma realidade diferente, né? A Premier League, o futebol europeu, ele ficou bastante tempo, desde que saiu do Flamengo na primeira passagem, até voltar para cá, para o futebol brasileiro, ou seja, tem que se adequar novamente a uma realidade que é diferente, ao Felipe Luiz entender como melhor utilizá-lo, se é realmente essa questão da adaptação que ainda não fez o Paquetá fazer um grande jogo com a camisa do Flamengo, ou se realmente está na conta da questão física ou qualquer motivo que seja individualmente do jogador. Eu já vi coisas assim, Paquetá não pode jogar pelo lado. Aí você vai ver onde o Paquetá jogou no West Ham. Pelo lado. Jogou por dentro também, mas jogou pelo lado. O melhor momento dele, pelo lado. Qual o grande feito do Paquetá, os demais jogadores pelo West Ham? Ganharam uma Conference League em 2023. Ah, mas é terceiro para o West Ham. É como, sei lá, imagina o Vitória ganhando a Sul-Americana. Amanhã, a Sul-Americana, a Confederação Conmebol, cria uma conferência aqui. Falam até nisso, né? O Vitória da Bahia vai lá e ganha título internacional. Como é que vai ser tratado? Como algo espetacular. Porque o Vitória é um time que luta para ficar na primeira divisão. O West Ham é um time que na Inglaterra luta para ficar na primeira divisão. É o objetivo dele. Quando ele vai para um torneio internacional, que ele consegue a qualificação e ganha, é o grande feito da história do clube. O Paquetá deu o passe para o gol do Bowen, que valeu o título contra a Fiorentina no último momento do jogo lá na República Tcheca, lá em Praga, né? Foi aquela final. Ele jogou pelo lado, pela ponta esquerda. Agora, ele saiu de um time que não era um time dominante, não era um time que se impunha sobre os adversários, pelo contrário, é um time inferior aos melhores times do campeonato que disputava, e vem para um time que se propõe a ter a bola, a ser um time que domina, que pressiona alto. É óbvio que ele tem que passar por uma readaptação para se encaixar na forma como o Flamengo joga, pelo que ele vinha fazendo, e também por encontrar um time em mau momento, em começo de temporada. Uma coisa seria o Paquetá chegar no ano passado, o time funcionando bem e ele se encaixar ali como uma peça. A outra é você participar de um time que tenta retomar o seu melhor momento. Mas as pessoas, como o Bruno vinha falando, elas acham que tudo é assim, tudo rápido. Como se fosse, sabe, um aparelho que você liga na tomada.
Vai lá, liga e funciona. Na televisão você liga, se ela não tiver nenhum problema técnico, ela funciona, a imagem bonita, tudo bem. Não é um time de futebol, as engrenagens têm que se encaixar, leva tempo, enfim. Eu vejo dessa forma. Alguns jogadores conseguem uma adaptação instantânea, outros levam um pouco mais de tempo. É muito natural isso aí. E ele tem escalado até, eu acho que para dar ritmo, né? Para fazer com que ele se adapte, se encaixe. Eu continuo achando que quando todos estiverem à disposição, não adianta discutir. Não vai sair do time o Eric Pulga, não vai sair do time o Jorginho. Ele vai jogar na direita no lugar do Carrascal, é o único lugar que eu vejo para ele. Ah, pode ser na esquerda, no lugar do Cebolinha, do Lino. Aí ele vai ficar com 2 armadores pelos lados? Acho pouco provável. Pode ser que circunstancialmente ele queira fazer isso. Mas, em geral, ele vai querer um cara que dê mais profundidade, um cara mais agressivo por um lado e o outro lado com o meia. O que ele gosta. Ele jogou com o Everton Ribeiro fazendo esse ponto armador pela direita, depois jogou com o Gerson jogando, né, por esse lado, escalou o Gerson por esse lado, escalou o Carrascal por esse lado, fazendo esse papel, e deve ser a posição do Paquetá. E aí ele passa a ter, eu acho que isso é importante, já falei sobre isso, ele passa a ter Arrascaeta, Paquetá e Carrascal para jogar por dentro. Então ele pode descansar mais o Arrascaeta, ele pode administrar melhor o Arrascaeta, porque em alguns momentos pode ter o Carrascal por dentro, o Paquetá na direita, ou o contrário, mantendo a estrutura, tendo jogadores de bom nível, sem uma queda acentuada e preservando mais o Uruguai para tê-lo em boas condições, porque a gente sabe que o Carrascaeta não vai aguentar jogar num ritmo fortíssimo toda a temporada. Isso é importante também, mas tudo isso depende da adaptação, que pode levar um pouco mais de tempo, menos tempo, é natural. Entendo a ansiedade das pessoas que querem ver ele jogando muito bem e tal, mas eu acho que ainda há muito pouco tempo para ter essa cobrança. A expectativa exagerada, ela vai muito em função, eu acho até de um certo desconhecimento voluntário. Boa parte das pessoas que acompanham o futebol, elas não querem entender. Elas querem ter razão e reclamar. E aí é difícil, entendeu? O cara assiste o programa aqui, não é para ouvir uma opinião, informar uma opinião, ele assiste para encontrar alguém que fale aquilo que ele quer ouvir. Uhum. E no caso desse pessoal, eu vi o quê? Eu vi críticas e só crítica. Nada presta, tudo uma porcaria. É um negócio meio louco, né? E isso tem sido muito complicado. Os dois males hoje que eu vejo no futebol, nessa relação time, imprensa e torcedores, não todos, evidentemente, não estou aqui a generalizar, são o mercado da bola, né? Essa coisa maluca de toda hora falar de contratação, quando você às vezes não tem nada acontecendo. Ontem nós ficamos aqui explicando que não tem nada de Marcos Leonardo e Flamengo. Parando para explicar que não tem nada. É não notícia, né? É não notícia, mas isso fica de uma tal maneira que eu fui lá no meu blog, eu escrevi ontem e falei que, olha, não tem. Não tem. É aquilo, como o Paquetá já não é novidade, vai ter que... Tem que ter uma outra, dopamina, né? Quer dizer, o tempo todo essa loucura. Então, vem cá. Não existe. Você tem que ficar explicando que não tem, porque as pessoas não param de tocar no assunto e perguntar. Esse é o problema. E o outro é essa coisa das pessoas querem tudo imediatamente. Ah, mas o presidente do Flamengo falou, não sei o que. O que ele falou não importa, cara. O dirigente falando. Então, porque o presidente falou, você acha que vai funcionar? Então, você questiona o dirigente. Pô, por que você falou isso? Os jogadores não são responsáveis, porque o BAP, no momento ali de uma certa fanfarronice, falou, ganha tudo, não sei o que e tal. Cara, o técnico não é responsável por isso também. Foi ele que falou, que cobra dele, então... E eu entendo que assim, as pessoas não têm... É muita pressa, é tudo para ontem, sabe? É muito louco isso aí. É muito louco isso aí. Agora, é claro, o time tem jogado mal, o Paquetá não tem jogado bem, não está correspondendo às expectativas. Mas, por exemplo, ele jogou até melhor contra o Sampaio Corrêa. Um adversário mais fraco, não jogou de volante, jogou de meia. Uhum. Só teve um volante ali que foi Everton Araújo, ele jogou na frente. Lógico, às vezes ele buscar a bola aqui atrás, mas jogou na frente, jogou mais à frente. E o Pulgar não vai tirar do time nunca, porque o volante que ele tem, ele adora o cara, né? É um jogador de força, jogador alto também, bola aérea, essa coisa toda, bola aérea defensiva, é importante. E o Jorginho, óbvio que vai jogar quando tiver em condições. Vai tirar o Jorginho do time? Não vai tirar o Jorginho do time. Não tem como. Como vai tirar o Jorginho do time? Isso aí seria uma piada. Onde que ele vai jogar? No lugar da Arrascaeta? Também não vai. De falso 9, só numa emergência. Então ele vai jogar pelo lado. Bom, então você contratou um jogador para jogar pelo lado? Sim, onde ele jogava na Inglaterra. É que ele é um cara versátil, ele pode se encaixar em várias funções, né? Então, acredito que com o tempo ele vai se adaptar e vai fazer diferentes papéis, como o Carrascal já faz. Joga pela direita, joga por dentro. E eu acho que o importante é isso. Ele tendo esses três, Arrascaeta, Carrascal e o Paquetá, ele pode administrar melhor o tempo e preservar o Arrascaeta. Acho até que alguns jogos, ao longo da temporada, pode ser interessante deixar o Uruguai no banco. E começar com o Paquetá, com o Carrascal e entrar no segundo tempo, com os adversários mais cansados e tal. Muita gente não vai entender isso, mas eu acho que vai ser importante.
usar bem o Arrascaeta, porque é um jogador que a gente sabe que tem uma propensão a desgaste, lesões, já teve problema de pubis. Ano passado foi muito bem, porque foi bem administrado. E agora ele passa a ter mais condições de administrar a presença dele em campo com a chegada de um outro jogador de um nível de seleção. E Bruno, essa questão do Paquetá também, a gente está falando aqui sobre como é a realidade do futebol hoje em dia. A gente teve uma situação parecida, claro, com jogadores diferentes, contextos diferentes, mas faz pouquíssimo tempo, com o Vitor Roque, uma contratação de peso por parte do Palmeiras, que nos primeiros jogos ali, no primeiro 10, 15 jogos ainda não conseguiu achar o seu melhor nível, perdeu algumas oportunidades, aí já se cravava que foi uma contratação ruim, que não ia ter futuro, de repente começou a desembestar, fazer gol, como se espera, né? Depois de um tempo de adaptação, consegue mostrar o seu melhor nível. Agora com o Paquetá, acho que está seguindo o mesmo caminho, né? É isso, né? E no caso do Vitor Roque, também ele cresceu quando o time cresceu também, né? É um jogo coletivo. Ele, a partir do momento que o Abel conseguiu encaixar ele e o Flaco juntos, foi bom, o time melhorou e os dois cresceram. No todo, e claro que demora um pouquinho para adaptar novo clube, nova realidade, e o cara demora um pouquinho, mas em poucos meses ele já estava fazendo gol, e hoje é uma peça fundamental para o time do Palmeiras, e a tendência é que aconteça com o Paquetá. E essa coisa da posição, função, assim, é uma coisa que acho que a gente tem que tentar falar e até mostrar, dar exemplos. Um meia, ele pode partir pelo lado. Uma coisa é quando o cara tá com a bola, outra coisa é sem a bola. Fala que o Paquetá jogou na ponta, não é. O Paquetá não fez aquela mesma... O Paquetá não teve a mesma movimentação pela direita que o Cebolinha teve pela esquerda. Era outra coisa. Ele tinha pela direita um meia e pela esquerda um ponta, um atacante. O Paquetá com a bola, ele vinha por dentro circular como o Everton Ribeiro fazia. E faz até hoje. O Everton Ribeiro, um canhoto, meia canhoto, jogando pela direita. Desde aquele time do Cruzeiro, desde o Coritiba até, ele se adaptou muito bem. Eu lembro quando o Everton Ribeiro começou no Corinthians, Vampeta chegou a jogar com ele lá, era lateral esquerdo. Era lateral, aí foi jogar no meio, e onde ele se encaixou melhor foi jogando no lado oposto, partindo da direita para o meio, trazendo para a perna esquerda para virar um articulador e não indo para a linha de fundo. Aí sem a bola... Quase todo mundo se defende com 2 linhas de 4 e 2 mais soltos, ou como o Vitória se defendeu ontem, né? Às vezes 5-4-1 e às vezes 4-1-4-1. Então, sempre você não vai ter 3 jogadores ali que sem a bola vão ficar mais soltos pelo meio. No Flamengo, ficam mais soltos o Arrascaeta e o centroavante. Então, você vem fechar pelo lado. Então, o Paquetá sem a bola, ele fecha o lado. Com a bola, ele circula, ele vai para o meio. O Everton Ribeiro fazia mais ou menos a mesma coisa. O Gerson também, como o Mauro lembrou aqui, até ele ir embora, ele estava jogando ali. O Everton Ribeiro sem a bola também fechava o lado direito. O Gerson sem a bola fechava o lado direito. Agora o Gerson está no Cruzeiro. Ele faz a mesma função. Ano passado no Cruzeiro do Leonardo Jardim, quem jogava na direita era o Christian, que também é um jogador de meio campo. O Christian não era um ponta que ia para o fundo, atacar para o fundo para cruzar. Ele vinha para dentro, circular quando estava com a bola, e o lateral direito atacava a linha de fundo. É isso, assim, é diferente. Posição funciona porque o cara tem que fechar o lado sem a bola, que ele é um ponta. Não, ele é um meia. E na seleção brasileira ele jogou assim várias vezes. É que na Copa, o Tite definiu um time na Copa com o Vinícius Júnior entrando, e aí ele jogou como um volante, Casemiro, Paquetá, o Neymar por dentro, Rafinha e Vinícius do lado e Richarlison na frente. Mas na maior parte da eliminatória, o Tite jogou com Casemiro e Fred. E com um atacante a menos. Aí o Paquetá, como o Neymar já estava jogando mais por dentro, no Paris Saint-Germain, sem a bola, quem fechava o lado era o Paquetá e um outro ponta, às vezes o Rafinha, às vezes algum outro jogador. Sem a bola era 4-4-2, Paquetá fechando normalmente à esquerda, o Rafinha à direita, o Neymar e o centroavante por dentro. E os 2 volantes, Casemiro e Fred. Só que aí para a Copa ele resolveu tirar o Fred, colocar o Vinícius, aí o Paquetá veio fazer o meio. É isso, sim, é um cara que faz várias funções, mas sempre que ele jogou pelo lado, nos clubes, na Europa, na seleção, agora no Flamengo, com a bola ele é meia. Só que sem a bola ele tem que fechar o lado, o que é bem natural, como acontece em qualquer time do mundo.